Estamos de volta ao vivo com o nosso Papo VIP e o Momento Gastronômico da Noite recebe hoje o nosso chefe Marcos Rilo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, graças Seja a Deus. bem-vindo, viu? O que vamos ter para o jantar hoje? Hoje, massa. Né? Eu sempre trago coisas calóricas, vamos dizer assim. Da última vez foi um risoto de costelinha. Verdade, De chefe. cerveja com costelinha. E hoje nós temos um penne amatriciana. Matriciana? Isso. Ele, na verdade, ele é uma junção de elementos fortes que acaba ficando suave, eles se combinam. Na cozinha nós trabalhamos com dois tipos de combinações, ou harmonia ou total contraste. Então aqui nós temos bacon, queijo de cabra, pimenta calabresa, alecrim, molho de tomate. Então são coisas fortes que dão um sabor muito bom. O que você acha que é o principal segredo para uma boa massa e para um bom molho italiano, já que você... ele, gente, hoje em dia é responsável pelo cardápio do Villa de Pasta, que foi elaborado, inspirado nos clássicos da cozinha italiana. Os pratos todos lá fazem muito sucesso, por isso que de vez em quando o chefe aparece por aqui para nos trazer sempre uma massa inusitada. Como ele disse agora, a outra foi de... Foi um risoto de cerveja com costelinha com suína. costelinha, tava uma Exato. delícia. O mesclar o italiano com o brasileiro, eu tenho risoto de carne seca com queijo coalho. Nós temos algumas coisas assim porque, embora seja uma base italiana, o público é brasileiro, então Sim. você tem que fazer isso. Então, assim, um bom molho, eu digo que a comida simples, nós que fazemos uma comida italiana, fazemos comida para matar a fome, não para matar a curiosidade. Aquelas comidas, nada contra, mas não é a minha linha de trabalho. Então, um bom molho de tomate é um bom tomate sem agrotóxicos, sem temperos prontos. Tomate, alho e manjericão. Já deixa um bom Já molho, deixa. né? O molho de tomate tem que ter gosto de tomate, não de caldos de carne ou caldos de galinha Você tem em razão. pó. Então, a massa é a mesma coisa, uma boa massa. Todas as massas nossas são artesanais. Então, nós fazemos... Que também traz uma super diferença, né? Exatamente. Com uma farinha italiana. Tá mais grosso, vamos afinar também. De acordo com aquilo que nós vamos às mesas e recolhemos as informações dos clientes. Agora, a massa al dente é a melhor massa? Quando a gente fala, vamos fazer uma massa boa, ela é sempre al dente? Na verdade, eu penso assim que a boa massa é aquela que agrada ao paladar do cliente. É que costuma se dizer al dente, mas al dente não é cru. Algumas pessoas, você vai comer em algum lugar e sente a massa quebrando na boca, aí você vai perguntar, tá al dente? Não. Al dente é lá no fundo, tu sente uma certa rigidez. Tá. Não é aquela massa super molinha, Isso, aquela que e não ficou muito. tão dura. Tá. Então Ok, ela tem chefe. aquela... Muito bem, o crocância. chefe está começando aí os preparos do nosso penne amatriciana. Isso. Ele que vem de uma gastronomia italiana e hoje serve o jantar aqui pra gente. Daqui a pouco eu volto, viu, Ok. chefe? Obrigada mais uma vez por estarmos juntos aqui no nosso Papo VIP. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sono do bebê. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, viu? Tá ótimo. Nós estamos recebendo aqui a coaching do sono do bebê, a Patrícia Tsukada. Tudo bem, Patrícia? Tudo jóia, amiga. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. programa. Ela é farmacêutica de formação, fundadora da Moment Bloom, uma empresa de consultoria de maternidade especializada no sono do bebê. As mães reclamam assim muito Bastante, que a gente. criança não dorme, essa é a principal preocupação. Aquela coisa né? que a gente fala assim, olha, todo mundo fala, tá grávida? Dorme, porque depois você não vai dormir nunca mais. E na realidade não é que você nunca mais vai dormir, a preocupação é outra. Mas quando o bebê é pequenininho, realmente a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Quando você vai fazer um curso na maternidade ou em escolas especialistas nessa área, ninguém fala assim, olha, seu bebê tem que dormir assim, você tem que colocar assado. A gente se preocupa com enxoval, a gente se preocupa com outras coisas É verdade. sem ser o sono, né, em si. Então é um tema que é muito abordado pós-parto. Né, que é uma preocupação muito grande, mas que antes de você ter o neném, você nunca para pensar como será que o bebê tem que dormir, né? Ele vai bater 12 horas seguidas E na como primeira que é? noite. Então vamos começar. Começa as dicas aí que ó, as mamães estão todas ali curiosas e eu também. Primeiro de tudo, a gente sempre fala, né? Quando você está na maternidade é uma coisa, quando você chega em casa é outra. Então, o bebê, ele não vai bater 12 horas de noite, assim, na hora que ele chega, porque ele precisa ser alimentado, principalmente os 2 primeiros meses. Então, ele vai acordar a cada 2 horas, 1h30, 3 horas. Depois dos 6 meses, aí ele começa a ter uma maturidade neurológica também. Aí ele começa a esticar esse soninho. Mas tudo depende do quê? De uma rotina, de uma organização, da mãe identificar quais são os sinais de sono desse bebê. Porque tudo
tudo, antigamente era muito fácil assim, olha, balança, olha, chacoalha, dá chupeta, dá o peito, acabou e dorme, né? Hoje em dia não, né? Então todo mundo trabalha, né? Tem outros afazeres, não dá para você ficar com o bebê no peito o dia inteiro, nem chacoalhando ele o dia inteiro. Então essa percepção que a gente fala é muito importante, né? E muitas vezes a gente quer fazer tudo tão rápido, e é como as meninas falaram, né? Ah, na hora de dormir é quando eu converso, né, com o meu bebê. Na hora de dormir é quando eu discorro o que aconteceu durante o dia. E eu sempre falo que quando a gente fala do ritual de sono, é a parte mais importante da hora de dormir. Por quê? É ali que você tem a conexão e onde você faz o vínculo com o seu filho. Porque muita gente chega para mim e fala assim, ai, Paty, eu quero que ele dorme 10 minutos. Mas você parou para pensar que seu filho ficou o dia inteiro sem você? E aqueles 10, 15 minutos ele quer ficar abraçado, quer contar uma história, um fato? Como foi o dia dele. Como foi o dia dele. Então, a criação do vínculo, baixar a energia, o trocar, sabe? Esse tipo de conexão, ele é muito mais importante do que você colocar o seu filho para dormir em 10 minutos. Isso é muito importante mesmo. Então, quando a gente fala em horas de sono, não tem uma regra. Não, você Cada criança talvez tenha um metabolismo. Sim. E um... Quando as mães chegam para mim em consultoria, eu sempre falo, a gente respeita primeiro a fisiologia do seu bebê e depois a gente vai para uma regra geral. A regra geral, em geral, vai bater de 14 a 16 horas por dia, logo nos primeiros anos. Mas o que acontece? Muitas vezes esse bebê ele é mais ativo, né? Ele precisa praticar mais exercícios, ele vai dormir menos, ele precisa de mais sonecas. Aí você adequa isso em relação ao perfil do bebê. Ô, Patrícia, o bebê pode dormir sozinho desde o primeiro dia? É bom para que ele durma ali no meio do casal? Eu vou falar a verdade, eu não sou mãe ainda, mas assim, tem casais que criam o hábito da criança dormir no meio ali da cama do casal. Sim. E, gente, às vezes tá com 7, 8 anos, tá 10 anos e tá dormindo ali no meio do casal. Será que isso é legal? Assim, não tem problema nenhum, não é uma regra. Em geral, quando a mamãe chega pra mim, eu sempre falo, olha, o ideal é ele dormir no berço dele, no quarto dele, desde o começo. Desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. No quarto do lado? No quarto do dele? lado, no bercinho, não tem problema nenhum. Tá fazendo isso, Suzana? Eu fugi um pouco a regra, porque eu acho que conforme quando nasce o bebê, nasce a mãe, eu dou colo, eu beijo, quando quer vir pra minha cama, vem, olha, Mas desde o primeiro dia ele dormiu na tua cama ou dormiu no quarto dele? A minha filha dormia sempre no bercinho, teve... Tudo certo. Quero falar, certo. Quero falar também. Mas agora, quando ela pede, mãe, quero pegar o sono na sua cama. Mas é uma delícia. Aí eu faço um carinhozinho, aí eu não quero levar. Mas sabe o tão que eu gostoso. falo? Não tem regra, mas assim, por exemplo, se o bebê ele chegou em casa, você está muito cansada, foi uma orientação do pediatra, do obstetra, não tem problema. Moisés, bercinho do lado, acoplou, eu foi. Eu fiquei 20 dias com o Moisésinho ok, do lado. porque assim, eu passei por isso, sabe aquele até negócio? Hoje, ele dorme direitinho a noite toda. Muitas vezes você não fica assim, ai, será que tá respirando? Não, gente, na primeira será que tá mês eu ia mexendo? lá Não é? toda noite. Não, mas a babá, assim, fica na minha... Você fica ali, aqui, ó. Eu faço a noite ronda toda. noturna. Pra ver se Quando tá ela era tudo bebê, bem. eu olhava e agora é a mesma coisa. Eu vou lá, eu cubro, eu dou... E é normal, eu também é que faço chega uma hora que esse bebê ele tá tão ativo que se ele tá no berço do lado, ele vê o pai e a mãe e fala, meu pai e a mãe. Aí levanta. Mãe. Aí você não consegue descansar e nem o bebê descansa. Chega no dia seguinte, você tem que trabalhar, isso é um bagaço. Então eu sempre falo, até uns 3, 4 meses, o bebê ele não levanta, ele não senta, ele não consegue enxergar você do outro lado. Ali tá tudo bem. Depois disso, eu já aconselho ir pro quarto, entendeu? Pro bercinho dele. Aí você vai fazendo o quê? Sempre uma adaptação gradativa, nada radical. Aí como a Mariana falou assim, agora adoro, vem pro meu quarto. As minhas filhas também adoram. Ó, tem uma de 10, eu tenho uma de 5. O que a gente fala? Hoje é festa do pijama, vai dormir todo mundo junto. Só que o que acontece? Se a criança ela já entende que ela tem o quarto, ela tem o cantinho dela, ela vai. Agora, aquela criança que tem uma dificuldade maior... É bom pra criança. É bom pra criança. Não é só pra gente. Claro. Eu acho que essa individualidade, O assim, espaço, de você ter né? o seu espaço, uma Exatamente. segurança, causa uma segurança pra criança. Agora, quando a criança tá chorando, né? Como a gente pode identificar esse choro do bebê, que eu acho que é o que mais perturba as mães? Você não sabe se é fome, se é dor, onde dói, o que acontece. Você vai saber, Amanda. Você vai Fica saber. tranquila. Você vai saber. O choro já vai ter um tom. Por que tá com sono? Por que não tá? Tá com a fralda suja? O que acontece? A gente, a gente sempre fala assim para as mães, organizar o dia ele é muito importante. Você não tem que ser militar, mas pelo menos saber, a hora que o bebê acordou, qual é o prazo de validade, sabe? Aquela coisa que eu falo assim, o bebê acordou, quanto tempo ele fica bem disposto acordado? Porque quando começa a coçar o olho, faz nada tá bom, né? E aí começa aquele choro, você fala, já troquei a fralda, já dei comida, já brinquei, já... É sono. Agora, aquela coisa assim, poxa, não comeu.
Não, deu aí 4 horas, 3 horas, dependendo da faixa etária, é fome. Agora, a dor é aquele, né, os meninos devem passar, aquele choro ardido que você fala, parece que estão Mas matando. olha, o alívio né? que tá quando eles já conseguem expressar, que Ah, dói a nossa garganta. senhora. É assim, você vai pro paraíso, porque assim, quando ela já começa a falar, dói o ouvido, você vê uma... Já, infelizmente, a E gente tem quer- aquela Patrícia. fase da criança que ela já sacou, né? Ai, vou falar que eu tô com dor aqui porque eu ganho um afago. E é importante, porque como a Mariana falou, a criança ela verbaliza. A partir do momento que ela verbaliza e você sabe, você consegue controlar aquilo que você vai dar de carinho, vai dar de atenção. Mas assim, nunca deixar o seu bebê chorar. De jeito Ô, Patrícia, nenhum. eu vou te fazer perguntas agora pra gente responder resumido, pra poder... Que estão chegando muitas perguntas aí por e-mail pra gente. Primeiro, qual é a posição ideal pro bebê dormir? De barriga para cima. Barriga pra cima? Pra cima. Sempre? Sempre. né? Segurando, você pode fazer um ninho, principalmente até o bebê rolar, né? Até o bebê rolar, você pode fazer um ninhozinho, 2 almofadinhas do lado, porque ele não está se movimentando. A partir do momento que o bebê vira e desvira, que é entre 4 e 5 meses, aí não adianta ter ninho, rolinho, que ele vai passar por aquilo e vai, né, vai explorar o berço. Depois de mamar, já posso colocar no berço? Até 6 meses é sempre bom dar uma rotadinha, que a gente fala, ficar de pé, espera de 15, 20 minutos, depende se o bebê tem refluxo ou não. E aí depois você coloca o bebê para dormir, não tem problema. Podemos dar chá de camomila, floral, chá de erva doce, qualquer coisa para induzir o sono desse bebê? Então, isso é muito psicológico da mãe. Não é isso que vai auxiliá-lo a dormir neste momento. Não tem efeito? Não tem efeito. Ele tem efeito psicológico na mãe, aí você passa aquela tranquilidade. Você aproveita e toma junto toma e já. Eu lembro que na minha Melhor casa a gente tomar, viu? É Lady tinha Murphy. fuxicória em cada canto da minha casa, pra cólica. Ficou em falta uma época fuxicória. Nossa, em Verdade. cada canto da minha casa, quando a Vitória era bebê. Mas o efeito que eu falo, a Lady Murphy, aquela mãe assim, ai, tô saindo, ele precisa dormir, ele vai dormir. Então ela, vai tomar um chá de camomila. É a mesma coisa, poderia ter tomado água, entendeu? Mas assim, pro bebê, a rotina, esse carinho, essa paciência e essa tranquilidade fazem muito mais efeito. Mas você tem que respeitar o tempo do seu bebê e o seu tempo. De repente, né, pra Mariana foi para outras pessoas é outro. Então, assim, cada pessoa tem o seu momento. Sem dúvida. Olha, para que você colha mais informações, eu vou deixar o site da Patrícia Tsukada, que é o www.mominbloom.com.br. Tá aí no vídeo para você, mominbloom.com.br. Você que tá mandando perguntas aí ao vivo pelo meu Instagram ou aqui pro nosso e-mail, que é o papovip@rbtv.com.br. Na hora do jantar, ela participa com a gente e responde a você o que der tempo, tá? Patrícia, Obrigada. super obrigado, viu? Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos com mais papo. Até já.